Bom, o nosso próximo painel vai discutir o acesso ao crédito e financiamento de micro, pequenas e médias empresas para o emprego e a produtividade na Agenda 2030. Os especialistas vão debater as barreiras de acesso ao crédito para as empresas de pequeno porte no nosso país e as estratégias para reduzir essas dificuldades. Afinal, o crédito pode contribuir para a adoção de práticas sustentáveis, impulsionando o Brasil na direção do crescimento verde. Bom, para tratar sobre esse assunto, nós vamos chamar aqui agora o diretor do Escritório da Organização Internacional do Trabalho para o Brasil, senhor Vinícius Pinheiro. Convidamos também o gerente do Ambiente de Políticas e Desenvolvimento Sustentável do Banco do Nordeste, senhor Valdir Machado Neto. Convidamos o gerente da Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, senhor Antônio Valdir Oliveira. E os comentários ficarão a cargo da presidente da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, senhora Márcia Maia. Muito bem, já estamos prontos para mais uma roda de conversa aqui, mais um debate, com a comentarista já se colocando a postos ali. Fiquem à vontade, por gentileza, senhora Márcia Maia. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse 8º Fórum de Desenvolvimento promovido pela BDE, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para não só agradecer por ter sido convidada para moderar esse painel com a temática tão importante, mas gostaria também de parabenizar a BDE pela organização, né? E eu quero fazer isso na pessoa do presidente, Celso Pancera, e também da nossa querida Cristiane Venturini, que está aqui com toda a sua equipe aqui da BDE. Eu gostaria aqui, nesse momento, né, de também cumprimentar todos que já foram aqui citados pela nossa cerimonialista e dizer também um pouco da nossa experiência à frente da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, né? Sou diretora-presidente dessa agência, sou também diretora da BDE, representando ali na diretoria a região Nordeste, e nós temos um trabalho extremamente importante, sobretudo na questão de gênero, né, por ter sido também a primeira mulher, nos 21 anos de existência da Agência de Fomento, a ocupar pela primeira vez a presidência, né, da Agência de Fomento. Nós temos buscado estimular a participação das mulheres no empreendedorismo. É tanto que da nossa carteira, né, e inclusive nosso diretor de operações está aqui também, Edilson, da nossa carteira ativa, nós temos quase 60% das nossas clientes mulheres, né? Isso é muito importante porque, na ponta, nós percebemos como o empreendedorismo, né, fortalece a mulher, né, empoderando e também dando autonomia. Inclusive, nós temos cases de sucesso na Agência de Fomento que fizeram mulheres saírem daquele ciclo de violência, de situação de violência doméstica e familiar. Outra coisa também importante foi que nós criamos também linhas, produtos específicos, com segmentos, dando oportunidade a segmentos que nunca tinham sido atendidos pela Agência de Fomento, como, por exemplo, a agricultura familiar, a pesca também, lá no Nordeste, que é muito forte, tanto a agricultura familiar como a pesca, como a economia solidária, como o artesanato, dentre outras linhas que nós criamos. E o que nós buscamos também, além de estar presente em quase todo o estado do Rio Grande do Norte, em 160 municípios do estado, a Agência de Fomento está presente, através dos nossos parceiros, nós percebemos também que esse trabalho, que foca principalmente no microcrédito, que é responsável por 98% da nossa carteira ativa, nós conseguimos fomentar a economia local. Na hora que a gente financia um agricultor familiar,
que vai comprar o estoque ali no seu município, que vai comercializar no seu município, a gente faz a economia circular e, obviamente, a gente está promovendo o desenvolvimento. E, por fim, antes de passar a palavra para os demais painelistas, gostaria de dizer também que, numa pesquisa, num levantamento que nós fizemos, das nossas linhas de financiamento, dos nossos produtos e serviços da Agência de Fomento, nós só conseguimos atingir 11 dos ODS, 11 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E criamos, inclusive, uma linha específica, numa parceria com o Banco do Nordeste e o PRO Sustentabilidade, e essa linha está já pronta para ser operada com recursos do FNE. Então, essa era uma introdução que eu gostaria de fazer, e pelo adiantado da hora, nós vamos começar, então, a passar para o primeiro, né, painelista, o Vinícius Pinheiro, diretor do Escritório de Organização Internacional do Trabalho, OIT, para o Brasil. Muitíssimo Você obrigado. tem, no caso, 10 minutos. Certo. Muitíssimo obrigado, Márcia. Bom dia a todas as pessoas. Para a OIT, é um privilégio estar aqui. Agradeço o convite da BDE. E nessa mensagem inicial, eu queria ressaltar 3 pontos. Tá? O primeiro é que as micro e pequenas empresas, elas são espinha dorsal da geração de emprego e do emprego formal. Se olhamos, por exemplo, os dados do CAGED, de 2002 para cá, 75% do emprego assalariado foi gerado em micro e pequena empresa. Tá? Então, hoje, se queremos, né, realizar os objetivos da Agenda 2030, em especial o objetivo número 8, né, que é o objetivo que faz de trabalho decente e crescimento econômico, isso não pode ser feito sem a micro e pequena empresa. É a espinha dorsal, é o motor da geração de emprego, e aqui eu estou falando de emprego assalariado, né, porque se a gente for contar o emprego informal também, esse número vai para cima de 90%, que são os indicadores que a gente tem no resto do mundo. E, ao mesmo tempo que ela é a espinha dorsal, que é o motor da economia e da geração de emprego, a micro e pequena empresa é também o link frágil da mudança climática, dos impactos das mudanças climáticas. Tá? Então, hoje, por exemplo, recém passamos o mês de julho, ainda bem que tivemos essa chuvinha agora, no mês de agosto, mas o mês de julho foi o mês mais quente da história da humanidade. Tá? E não é toda a micro e pequena empresa que tem dinheiro para comprar um ar-condicionado. Né? E, de acordo com os nossos cálculos, o estresse relativo ao calor vai gerar uma perda de produtividade, perda de emprego de cerca de 2,2% até 2030, o que significa 80 milhões de horas trabalhadas perdidas, em especial em micro e pequenas empresas. Isso para não falar dos outros eventos extremos, como, por exemplo, as secas, né, e as enchentes, né, que, como ressaltado aqui no painel anterior do agro, vai afetar também desproporcionalmente os pequenos produtores. É claro que um grande produtor tem muito mais condições de se proteger, né, contra eventos extremos do que tem o pequeno produtor. Tá? Então, num cenário de agudização desses efeitos extremos, tá? Haverá um impacto desproporcional sobre os menores, né, tanto as micro e pequenas empresas, como também grupos mais vulneráveis da população, o que, por sua vez, né, prejudicará o impacto em termos de geração de emprego. Então, esse é o cenário que estamos trabalhando agora, tá, que é importante que todos tenham em mente. O segundo ponto, né, que eu gostaria de ressaltar nessa introdução é que, quando falamos de transição, né, para a economia de baixo carbono, tá, em princípio, tá, isso pode ter um aspecto, uma geração líquida, né, positiva em relação ao emprego. Até um pouco tempo atrás, muita gente via a agenda do emprego e a agenda da transição energética, da agenda da transição para a economia de baixo carbono, como uma agenda contraditória. Né? E isso devido, em especial, à pressão, né, de grupos, né, em especial dos Estados Unidos e em outras economias mais avançadas, muita gente que estava com medo de perder o emprego e, realmente, um medo legítimo, né, por conta da transição energética. E grupos, inclusive, que foram um backlash, né, que politicamente se posicionaram contra, a transição energética, né, por querer manter o status quo em termos de
da situação econômica, né, da matriz energética nacional e internacional. Então, hoje, grande parte da transição não acontece por conta, claro, de grupos econômicos, também grupos de trabalhadores, né? Então, isso é algo que perpassa, né, a identidade de ser patrão ou empregado, de setores que estão relacionados com esse setor, né, da produção do combustível fóssil, né, e outros setores mais poluentes. Mas se nós fizermos a conta, né, e aí contabilizando os coeficientes de emprego de cada setor, né, isso é possível a partir de cálculos de matriz insumo-produto, nós verificamos, e já fizemos estudos com o BID, com o Banco Mundial e outros parceiros, de que o impacto líquido é positivo, simplesmente porque o coeficiente de emprego, né, em áreas de baixo carbono, por exemplo, produção de carros, né, movidos a energia elétrica, a produção eólica, etc., o hidrogênio verde, ela requer mais emprego do que o combustível fóssil, né? Por exemplo, uma plataforma de petróleo hoje trabalham 100 pessoas, tá? Em média, né? Tá? Então, isso comparado com outros tipos de geração de emprego é muito melhor. E as cadeias produtivas relacionadas à produção de combustível de baixo carbono também são mais complexas e chegam mais a micro e pequenas empresas do que as cadeias produtivas relacionadas ao baixo carbono, ao combustível fóssil, que já são concentradas, são grandes empresas, né? É claro que uma cadeia produtiva da economia de combustível fóssil tem intermediários e chega na micro e pequena empresa. Mas a rede, né, relacionada, por exemplo, à instalação de painéis solares, né, outros, é muito mais complexa, chega muito mais gente, inclusive no interior, né? Então, o nosso cálculo é que há um potencial, né, de geração de emprego. Então, não são contraditórios, né, você, né, gerar emprego e você fazer a transição. Muito pelo contrário, é algo que pode ter impacto positivo e contribuir para o fortalecimento das micro e pequenas empresas e, portanto, também da geração de emprego e consecução dos objetivos da Agenda 2030, em especial o objetivo 8, mas também outros, né, relacionados à mudança climática, etc. Mas isso não é automático, tá? Não vai ter uma mão invisível e falar assim, tá bom, agora vamos mudar para baixo carbono e tudo vai se resolver, né? Isso é necessário políticas públicas, tá? Para fazer com que essa transição funcione para os empregos, para as micro e pequenas empresas, né, e para a transição. Políticas que, primeiro, né, porque vai ter perda de emprego e vai ter falência, tá? Isso é claro. Tá? Então, é necessário criar um mecanismo de proteção. Tá? Então, para os trabalhadores que vão ser, né, desfavorecidos por essa transição, é necessário protegê-los com políticas de transferência de renda, é necessário retreiná-los, é necessário oferecer possibilidades para que se recoloquem em outros lugares, né? E para as empresas, da mesma forma, empresas que trabalham em determinados setores, é necessário propiciar ferramentas para que elas migrem para outros, tá? De modo que essa potencial realização, né, desse ganho líquido em termos de geração de emprego, geração de renda, geração, né, inclusive de criação de novas empresas, possa acontecer. Tá? Isso são políticas, como eu mencionei, de proteção social, de fomento à micro e pequena empresa, de políticas de emprego e políticas de desenvolvimento de competências, né, de formação técnica e profissional, tá, que são as políticas clássicas, né, que têm sido adotadas nesse caso. Então, a transição não é imediata. Se nós a fizermos bem, ela vai gerar impactos positivos. Tá? Isso vai ser um ganha-ganha, né, de todos os lados. Do lado do emprego, do lado das empresas, né, e do lado do planeta. Tá? E o terceiro ponto que eu queria ressaltar é sobre quais são essas políticas. Tá? E aí eu já deixo a bola também eu passo a bola para os nossos colegas. São 3 tipos. Tá? A primeira é financiamento. Tá? A segunda é digital e a terceira é na área de habilidades. Tá? Em relação ao financiamento, já assim, no mundo atual, sem considerar a transição energética, nós sabemos que é mais difícil as micro e pequenas empresas obterem condições favoráveis de financiamento. Por uma série de motivos, meus colegas aqui vão explorar isso. Tá? Isso fica ainda pior no contexto de transição. Tá? Então, todos os problemas que você já tinha no mundo sem transição, eles estão potencializados e aumentados, né, numa realidade que nós estamos passando por transição. E como eu falei, as empresas já são o weak link, né, o link vulnerável no impacto e também serão na transição, caso não tenham a política de financiamento. Né? Então, se já era importante, agora ficou muito mais importante. A segunda é a transição digital.
né, que também aí foi também potencializada, aumentada pela pandemia, né, e que se faz mais necessário do que nunca. Tá? E a terceira, e não menos importante, é a questão das habilidades técnicas. Né? Que tipos de programas, aí instituições como o SEBRAE, que acho que não está no painel hoje, né? O SEBRAE, desculpa. Né? O SEBRAE é um parceiro fundamental, tem uma responsabilidade que já era importante antes, agora ainda ficou mais importante, né? Em, né, catalisar, né, esse tipo de política. Tá? E aí, para concluir, Márcia, eu só queria dizer o seguinte: as micro e pequenas empresas, né, elas têm um papel fundamental na realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Aí o objetivo 8, trabalho decente e crescimento econômico. Aí o outro de saúde, educação, né, a parte de transição climática, desigualdades, porque elas empregam, né, elas geram renda entre menos desfavorecidos. Tá? Mas só que, para que elas sejam operacionais, elas precisam ser apoiadas. É aquela coisa. Tem que ajudá-las a ajudar-nos a fazer a realização dos objetivos do 2030, e isso passa por essas políticas que eu mencionei. Assim que, muito obrigado. Obrigada ao Milton pela explanação. Não é? Nós não vamos ter perguntas agora, nós vamos passar agora para o próximo painelista, né, o Antônio Valdir Oliveira, gerente da Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros do SEBRAE, que está aqui ao meu lado, que vai falar principalmente das iniciativas do SEBRAE, que é o nosso grande parceiro lá no Rio Grande do Norte. Né? Nós temos aí a Sala do Empreendedor em praticamente 100% dos municípios do Rio Grande do Norte, e queremos, então, saber as iniciativas do SEBRAE para a inclusão financeira e digital das micro e pequenas empresas brasileiras e a importância do financiamento para o cumprimento desse objetivo. Né? Então, você tem 10 minutos. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Bom dia, né? Ainda a gente não almoçou, bom dia. Prazer grande estar aqui. Queria iniciar trazendo um abraço do presidente Décio Lima, que, infelizmente, não pôde estar aqui conosco por conta de uma outra agenda, mas que conversou muito comigo com relação à importância desse debate e a importância do SEBRAE nesse momento, e que mandou esse abraço especial aqui para a BDE e para todos os parceiros, todos que estão aqui participando desse grande debate. Falar de crédito e as dificuldades de crédito para para os micro e pequenos empresários, parece que é um tema que passam-se os anos e eles permanecem com a mesma pauta. Né? Eu acho que se a gente fizesse um encontro há 20 anos atrás, a gente já está meio que debatendo os mesmos pontos que nós estamos debatendo hoje, e o que é uma grande trava para esse modelo de desenvolvimento que a gente tanto luta, que é um modelo de desenvolvimento que privilegia geração de emprego e distribuição de renda. Nós estamos falando de um público que representa 99%, 98% dos CNPJs brasileiros, que responde por mais de 50% da geração de empregos. Eu vi um dado em 2021, em plena pandemia, no ano de 2021, em plena pandemia, os pequenos negócios foram responsáveis por 70% dos empregos gerados, no momento mais difícil que esse país passou. Então, estamos falando de quem responde pelos empregos no Brasil e que tem 27%, 28%, 29% do PIB, quando a gente tem os outros 70% na mão de uma grande concentração vou chamar de riqueza, né, porque são das médias e grandes, que representam um percentual muito pequeno, de 1%, 2%, só dos nossos CNPJs. Então, não há o que se falar de desenvolvimento com geração de emprego e distribuição de renda se a gente não direcionar para os pequenos negócios. Essa é uma verdade que não é inquestionável. E como é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso
com um processo de assistência que é uma grande força do SEBRAE, é verdade, como já foi citado aqui, mas o crédito ele é fundamental. E ele é fundamental porque nós estamos vivendo, nesse momento pós-pandemia, de uma grande dificuldade dos nossos pequenos negócios. Por quê? Porque eles ficaram endividados. E alguns desses pequenos, eu me arrisco a dizer, caíram em uma armadilha de crédito para um modelo emergencial. Tem um estudo, salvo engano, da ONU, que diz que um pequeno negócio não suporta mais do que 26, 27 dias, em média, sem faturar. Ele não tem poupança para aguentar, ele não tem dinheiro, recurso livre para suportar a sua paralisia comercial. Eles ficaram meses sem operar. E a grande solução que foi dada para eles foi um crédito, uma operação de crédito você pega e tem que pagar, que iniciou com 3,25 ao ano, que era a Selic de 2, e uma taxa de juros de 1,25. Em um período de um ano, ela passou a uma Selic de 13,75 e uma taxa de juros de 6. Quem pegou 3,25 começou a pagar 19,75 sem ter operação comercial, sem ter faturamento para pagar. O que aconteceu? É uma catástrofe nos pequenos negócios. Os pequenos, os menorzinhos, tiveram uma grande dificuldade, porque na pandemia, os MEI tiveram acesso ao auxílio emergencial, mas a microempresa não teve. E não tem diferença para aquele que fatura 120, 150, 200 mil por mês e o que fatura 80. E se olharmos outros países no mundo, eles deram auxílio emergencial para esses pequenos, eles deram uma ajuda de sobrevivência. O que aconteceu? Nós despejamos crédito, se a gente olhar o volume de crédito de 2020 no Brasil, para micro e pequena empresa, a partir de 2020 pegou outro patamar, porque foi dado dinheiro a rodo para a operação de crédito, principalmente para pequenas empresas, mas eles não tiveram condições de operar, e aí pegaram aquele crédito, mesmo com a consciência de que era crédito, no modelo emergencial. Hoje nós temos um estoque de endividamento, por conta do Pronamp, que é um grande problema nesse país, que precisa ser resolvido. Crédito tem dois desafios para o pequeno. Esse que a gente está querendo ajudar, ele tem dois desafios quando ele olha o crédito. Primeiro, ter acesso. E o segundo é ter um custo compatível com a sua operação. Porque ele não tem escala na operação, ele não tem margem que dê um custo, como a gente tem hoje, de uma Selic impeditiva, proibitiva, para um crédito produtivo. O que se faz com os pequenos negócios é um absurdo. Se a gente acha a Selic de 13,25 hoje caro, nós temos que imaginar que a média de taxa de juros, segundo dados do Banco Central, para micro e pequena empresa, é 20 pontos além da Selic. Os nossos pequenos negócios estão pagando 35%, 36% de juros ao ano. Isso é inviável para um modelo de negócio que quer alavancar esses pequenos. Então, nós precisamos trabalhar melhor o custo dessa operação. A atuação com acesso, porque eu falei, os dois problemas, dois desafios, acesso e custo. O acesso, o SEBRAE e o governo têm também as suas iniciativas de fundos garantidores, porque os bancos eles têm modelos estatísticos, e não adianta discutir com esses modelos, que são modelos que dão uma condição deles saberem que podem emprestar e receber de volta, que é o risco. O risco dessas empresas, ele é balizado em modelos estatísticos, não dá para se debater com o banco isso. Então, esses modelos estatísticos, quando eles rodam, eles definem o risco das operações de crédito. E eles definindo o risco, eles podem estudar pelo behavior, o limite de crédito que podem ter acesso, mas o risco é fundamental, porque o risco baliza provisionamento de banco. Então, o banco não empresta só porque não quer, porque também não pode, fica inviável para ele. E neste risco, um dos pontos que tem dificuldade é a garantia. Aqueles que não têm garantias a oferecer
garantias que a gente chama de reais, garantias que deem uma segurança ao banco de que ele pode ter acesso à liquidação da operação se eles não pagarem, aquilo interfere no seu modelo para ponderar o risco. Qual foi a iniciativa que o presidente Décio Lima pediu que fizéssemos, tão logo ele assumiu o SEBRAE? Que nós crescêssemos no modelo de garantia de crédito. Nós temos o fundo de aval, o FAMP, que deve ser um dos fundos mais longevos do Brasil, tem 28 anos, tem 1,8 bilhões de patrimônio líquido, e que já operou, ao longo desse tempo, com 600 mil pequenas empresas. 600 mil projetos, sonhos de empreendedores tiveram acesso a crédito, porque nós conseguimos, através desse fundo, garantir. E nós queremos ampliar, quem sabe, dobrar, ou ao longo dos próximos 3 anos e meio, triplicar a nossa atuação nesse mercado. Essa é a orientação, e é aqui que nós vamos trabalhar, buscando a parceria dos bancos. Nosso Banco do Nordeste aprovou recentemente, para nossa alegria, na diretoria, a atuação com o FAMP. A gente deve estar assinando ainda no mês de setembro essa parceria. O BASA já está autorizado, já pela diretoria, aprovado. Nós também estaremos assinando agora em setembro. A gente já está com a Caixa Econômica. O Banco do Brasil, a construção é que a partir de outubro, a gente tem uma data sonho de 5 de outubro, porque é uma data marcante para a micro e pequena empresa, assinar com eles também. E estamos negociando com o BNDES para ter um grande fundo de aval, através do BNDES, para alcançar os bancos privados. Mas não podemos esquecer parceiros que são fundamentais nesse processo, que são as cooperativas. E aí, nós já estamos com o sistema cooperativo, trabalhando, ainda está muito concentrado a nossa operação em Sudeste e Sul, e o nosso desafio é levar para o Norte e Nordeste a atuação do Fundo Garantidor com as cooperativas, para que possamos ajudar a alavancar esse modelo cooperativo nessas 2 regiões. Essa é a estratégia do SEBRAE, para que a gente possa ajudar no acesso a crédito. No custo, aí a gente está falando de funding, que não é o trabalho do SEBRAE, mas a gente espera que ter sinalizações de queda de taxa de juros e sensibilidade daqueles que conduzem esse tema, para entender que um pequeno negócio não tem margem para pagar 35% ao ano. Se a gente fizer isso, nós vamos ajudar no acesso e vamos criar para ele um problema enorme, porque ele não vai ter como pagar esse dinheiro. Então, nós precisamos trabalhar no Brasil um modelo macroeconômico, e aí eu brinco muito dizendo que se os modelos econométricos fossem únicos para resolver a decisão, para tomar decisão na vida das pessoas, a gente poderia dizer que se botasse a cabeça de alguém num forno e os pés num congelador, ela estaria numa temperatura ideal e a gente estaria seguramente matando essa pessoa. Os modelos econométricos precisam nos ajudar, mas a sensibilidade de quem está conduzindo, ela precisa ser muito mais social e humana para entender que essa é a hora do resgate, é a hora que nós precisamos ajudar as pessoas nesse pós-pandemia e que precisamos encontrar alternativas, porque enquanto tiver brasileiro desempregado, brasileiro passando fome, nós não podemos deixar que modelos econométricos mudem a nossa vida. E para terminar, o grande desafio nosso no SEBRAE, que não é só esse crescimento, porque esse crescimento, como eu disse a vocês, é estratégia de mercado, vai lá, põe dinheiro, faz parceria, negocia, amplia. Mas nós precisamos fazer a junção daqueles que tomam crédito com a nossa assistência, com consultoria e com capacitação. Esse é o nosso grande desafio. E o que é esse crédito assistido? Esse é o momento que a gente precisa construir para saber como é que o SEBRAE pode ajudar, além da garantia, além do acesso a crédito, com aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Se nós olharmos os dados do Banco Central, 1/3 dos micro e pequenos empresários brasileiros é o que tem acesso a crédito. Hoje, o sistema financeiro fornece acesso a crédito para 1/3 da base dos CNPJs de micro e pequena empresa. Nós, no SEBRAE, o sistema SEBRAE inteiro, também trabalha com 1/3 de atendimento. Se nós formos olhar, a gente atende a 1/3 dos CNPJs que tem no Brasil. O que a gente precisa linkar? Porque nem todos que estamos atendendo foram aqueles que tiveram acesso a crédito, nem todos que tiveram acesso
nós estamos conseguindo atender. Então, esse é nosso desafio, que a gente espera fazer para contribuir para esse modelo de desenvolvimento do Brasil, que a gente espera agora que seja próspero, mas que seja inclusivo e que a gente consiga resgatar essa situação de empobrecimento e de dificuldades sociais que vieram da pós-pandemia no Brasil. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada aqui ao representante do SEBRAE, né, Antônio Valdir, e depois nós vamos ter a oportunidade do fechamento de fazer algumas respostas, algumas questões. Nós vamos passar agora para Valdir Machado Neto, gerente de Políticas de Desenvolvimento Sustentável do Banco do Nordeste, né? E ele vai falar aqui das principais experiências e programas no apoio à modernização das micro e pequenas empresas, quais as lições aprendidas, e dizer que o Banco do Nordeste esteve, inclusive, no meu estado, o Rio Grande do Norte, né, no nosso estado, lá no Nordeste, o presidente do banco, né, e Paulo Câmara, e esteve lá, inclusive, lançando um edital, né, do Fundesc, né, o Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e Inovação, né, e gerido pela instituição federal e destinado a projetos na área de energia renovável e hidrogênio verde, né. Lembrando que lá o Nordeste, né, sobretudo o Nordeste, é um grande produtor, né, em relação à energia renovável, o Rio Grande do Norte, né, energia eólica, e nós ficamos muito felizes de receber o presidente do Banco Nordeste, que lançou esse edital no Rio Grande do Norte, um edital no valor de aproximadamente 20 milhões de reais. Então, com a palavra agora, o Valdir Machado Neto, do Banco do Nordeste. Bom dia a todos. Não almoçamos ainda, então eu copio meu xará Valdir aqui no bom dia. Bom, uma satisfação enorme estar aqui. Tá? Quem agradeço aqui na figura do vice-presidente da BDE, a figura da secretária executiva, Cristiane, a participação do banco. Eu represento aqui o diretor de planejamento do Banco do Nordeste, José Aldemir Freire, lá do Rio Grande do Norte, a quem eu dou as boas-vindas. Eu agradeço também aqui aos nossos painelistas, aqui, meus colegas e todo mundo que está assistindo a gente, tanto presencialmente quanto remotamente. Bom, falar de Banco do Nordeste é falar de 71 anos de história, né? E dentro desses 71 anos de história, 71 anos de acúmulo de conhecimento e de atuação nesse mercado, nessa área de atuação preferencial do banco, né? Isso credenciou o Banco do Nordeste a atuar, basicamente, com todos os portes e agentes econômicos da nossa área de atuação, desde o microempreendedor informal até um grande projeto de infraestrutura com destaque para a energia renovável. Tá? E é interessante trazer esses dois extremos, porque no extremo, lá embaixo, na base da nossa pirâmide aí de portes, a gente tem o S, do ASG muito fortemente ali no microcrédito, né? O banco é líder nacional, é líder na América do Sul com um programa de microcrédito produtivo orientado. A gente tem um market share de 85% desse mercado hoje no Brasil. E na outra ponta a gente se credencia também como um grande financiador de plantas de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, principalmente eólica e solar. Estou falando lá na ponta de um orçamento de 12,8 bilhões para 2023, só para o mercado de microempreendedor informal. E, na outra ponta, a aplicação, nos últimos 5 anos, de mais de 32 bilhões na geração de energia. Então, a gente tem bem representado aqui vários ODS, e o S e o A do ASG, né? Reforçando que o nosso financiamento hoje do banco, nosso global, ele tem 70% de contribuição positiva. Então, assim, é muito interessante ver ontem o que foi apresentado pela PNUD e sentir o quanto a gente contribui nesse aspecto. Bom, mas me permitam, a questão aqui é falar sobre clientes e beneficiários de até pequeno, médio porte, digamos assim. Me permitam essa trava aí naquela primeira base dos portes, do porte médio, né? São aqueles clientes que têm ali o faturamento de até 16 milhões ano, que é a prioridade para o banco, é a prioridade para o Fundo Constitucional, para o FNE, que é ainda o principal funding do banco, né?
A gente está falando de um fundo que, em 2023, tem um orçamento global de 38,88 bilhões. Tá? É um orçamento hoje pequeno para a demanda e para todo o potencial que a gente tem agregado na região. Tá certo? Mas desses 38,8 bi, eu tenho uma prioridade de aplicação para esse público que eu mencionei há pouco para vocês. Então, 51,8% eu tenho que direcionar para esse público de até 16 milhões de faturamento ano. Se eu somar esse valor, que dá em torno de 21,5 bilhões para 2023, com o que o Banco do Nordeste já aplicou para esse público nos últimos 3 anos, de 2020 para cá, e somando as expectativas de aplicação com base numa estimação projetada do FNE para os próximos anos, até 2030, um crescimento médio de 5,6% ao ano, que vai me dar, obviamente, tudo mais constante. Lá em 2030, um orçamento de 52 bilhões, estou falando de um direcionamento para esse público prioritário de 230 bilhões de reais. Tá? E é interessante reforçar que o Banco do Nordeste ele tem a participação no crédito de longo prazo, setor comercial e industrial, de 65% na sua área de atuação, mais de 50%, em torno de 55% no agronegócio e crédito rural. Já falei do market share no informal, no microcrédito, já falei da participação de infraestrutura. E o banco faz isso com apenas 9% de representatividade da rede bancária na sua área de atuação. Então, alguma coisa, é intuitivo a gente lembrar que alguma coisa o banco tem de diferente na sua forma de atuar. E são essas experiências que eu vou compartilhar aqui com vocês, a começar lá pela base com o microcrédito. Em 1998, o banco importou uma tecnologia de microfinanças que era trabalhada lá em Bangladesh, lá na experiência do Grameen Bank, Mohamed Yunus, que foi aí o nosso Nobel da Paz naquele ano. Obviamente, ele adaptou essa tecnologia para o caso do Nordeste e criou o aval solidário, já que, como foi bem lembrado, a garantia é um grande problema para esse público, simplesmente não há garantia. Então, a gente trabalhou um aval solidário, que se eu não pagar a minha parcela, os meus amigos painelistas que têm aqui a mesma atividade, parecida com a minha, vão pagar por mim. Isso não funciona, Valdir. O programa está completando 25 anos, amanhã, no evento lá em Fortaleza. Tá? Dentro desse período de 25 anos, o banco aprendeu muito, adaptou essa metodologia do microcrédito urbano para a área rural, e hoje ele tem 2 milhões de clientes ativos. Não estou falando de 2 milhões de clientes que passaram pelo programa, estou falando de 2 milhões de clientes que estão ativamente com operações em C nesse programa. Tá? Isso levando em consideração um orçamento de 12,8 bi e uma média de operações diária de 10 mil operações, vocês verem a robustez operacional desse programa. E a cereja do bolo, eu digo agora, uma inadimplência histórica de 3%. Tá? Então, isso é relevante. Isso é uma tecnologia que foi adaptada para o meio rural e transformou a realidade também no campo com os pronafianos. Tá? 25% desses 2 milhões, estou falando em cerca de 500 mil empreendedores, eles são considerados empreendedores de acumulação ampliada. Então, eles são, dentro dessa carteira de microcrédito, aqueles que têm mais condição de se formalizarem. E eles já vêm trabalhando com a metodologia desde o comecinho lá. Então, o banco criou, recentemente, uma área específica, uma área de de negócios com microempresa, para trabalhar, dentre outras coisas, na transição de parte desses clientes para a formalização. Muitos deles já são, inclusive, microempreendedores individuais. Bom, e aí uma lição aprendida, Tecnologia, porque eu preciso escalar, não adianta eu colocar mais assessor de crédito para acompanhar esse microempreendedor, já que eu estou falando de microcrédito produtivo orientado. Então, eu tenho que ter um assessor explicando para ele o que é um controle de caixa, porque ele não sabia o que era, obviamente. E explicando que ele tem que aplicar o dinheiro na atividade, porque senão ele vai comprar um televisor
ou algo mais emergencial para a família dele. Então, essa metodologia toda é que faz com que haja esse reembolso de recursos e garanta a saúde financeira do programa, né? E a lição aprendida é tecnologia aliada, porque eu preciso ganhar escala, né? Com 2 milhões de clientes, eu preciso bancarizar essa turma, eu preciso digitalizar ainda mais essa turma, dar a esse microempreendedor autonomia, empoderamento. Então, a tecnologia, mas a tecnologia é aliada ao olho a olho. Você não dá para fazer microcrédito produtivo orientado sem estar conhecendo o nome do cliente, tratando o cara ou a moça pelo nome, né? E a gente está falando de um microcrédito, a exemplo do que Márcia colocou, que direciona entre 60% e 65% para o público feminino. Isso é um padrão de programas de microcrédito no Brasil e no mundo. E quando a gente fala em tecnologia, olho no olho, inovação e outras formas de atuar, eu trago também outro exemplo aqui, que é o exemplo do PRODETEC, que é o Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste. Lá no Ceará, quando a gente diz que uma pessoa é importante, a gente chama de autarquia. Né, Valdir? Quando a gente gosta da pessoa, autarquia. Então, assim, a gente tem uma figura no Banco do Nordeste, um funcionário de carreira, que é chamado de agente de desenvolvimento. É uma autarquia, esse agente de desenvolvimento, ou essa agente de desenvolvimento, né? Porque a função deles são cerca de 180, nem todos os funcionários são agentes de desenvolvimento. O agente de desenvolvimento ele tem que ter vocação, ele é treinado, ele tem que ser capacitado para isso. Ele funciona, e olha que ele não está presente em todas as 292 agências do banco, ele é cerca de 180, ele funciona como uma agência avançada, ou seja, ele não espera que o cliente chegue nele, ele vai na rua, a exemplo do assessor de crédito no microcrédito, ele vai na rua, ele vai no campo, ele vai onde for preciso para chegar lá. E o objetivo principal dele é identificar no município, no território, por isso que o nome do programa é Programa de Desenvolvimento Territorial, identificar naquele território, naquele município, qual é a atividade vocacionada desse município. Da mesma forma que ele tem que ter vocação para atuar como agente de desenvolvimento, ele precisa identificar a vocação daquelas atividades onde ele atua, da atividade especificamente. E, a partir daí, ele desenvolve um plano que a gente chama de PAT, Plano de Ação Territorial. Esse plano de ação territorial, com metas bem definidas, ele vai explorar os gargalos daquelas cadeias produtivas nas quais ele está inserido, né? E a partir de um engajamento, então, ele funciona, além de ser um concessor de financiamento e de crédito, ele funciona também como um animador, como um articulador daquela cadeia produtiva, envolvendo prefeitura, envolvendo SEBRAE, envolvendo assistência técnica, envolvendo uma grande empresa que está ali na região, que atua naquela atividade, mas adquire um insumo que às vezes é de outro estado e de outra região, mas ele vê potencial para desenvolver as microempresas ou os microempreendedores ali para esse fornecimento de insumos e mercadorias, né? Então, o PRODETEC é uma outra atuação do banco que eu destaco, além dos hubs de inovação. A gente falou muito de inovação ontem aqui, e o hub de inovação, o banco, em 2016 ou 2017, criou o seu primeiro hub de inovação, e ele atua de forma descentralizada a partir de 3 núcleos, né? Um em Fortaleza, um em Recife e um em Salvador, e subregionalmente eles atuam nos outros estados a partir desses polos. Tá? Eu vou terminando aqui a minha fala. Bom, o Hub de Inovação, ele atua para fora do banco, atua para dentro também na solução de gargalos, mas ele atua também como com um trabalho tanto na questão de abrir coworkings para residências, né, especialmente startups, e também concessão de crédito não reembolsável. Tá? E, a partir desse crédito não reembolsável, a gente destaca o Fundesc, que teve recentemente lá nessa semana, inclusive, que foi destacado pela Márcia, no sentido de editais não reembolsáveis para inovação, a gente teve aceleração de startups em 2021. Tudo isso adequando a fundings específicos, e aí, Valdir, eu retomo um pouco a sua fala, para concluir, para indicar que o funding do FNE, ele tem esse alcance porque ele, de fato, ele é um funding com uma taxa de juros diferenciada, né? Estou falando de uma taxa de juros muito abaixo daquele patamar que você havia mencionado e que é a realidade do mercado. Tá? A gente atua a partir de 7,9% ao ano, no caso de projetos de inovação para micro e pequena empresa, e não chega a 11%
né, 10%, 9% no máximo, tá? Incluindo aí investimento, capital de giro, enfim, atuando no setor de saúde, atuando com mini e microgeração de energia fotovoltaica, que é o FNS Sol, que é outro programa que a gente destaca. Então, eu encerro minha fala aqui, porque eu já encerrei meu tempo, fico à disposição de vocês. Obrigado. Obrigada, Valdir, pela explanação aqui em relação ao papel, né, a experiência do Banco do Nordeste, no know-how que tem, principalmente em relação a esse grande programa do microcrédito que nós acompanhamos e o que o Banco do Nordeste está fazendo, também a Agência de Fomento tem feito em relação a estimular quem está na informalidade para ir para a formalidade, né, em relação aos pequenos negócios. Então, a gente tem feito esse trabalho muito fortemente nos municípios, indo até onde o empreendedor está e não indo sozinho, indo também junto com o SEBRAE. Aqui nós temos uma pergunta direcionada para todos os painelistas em relação a... Vou aqui colocar, porque nós temos ainda... Né, o nosso tempo está quase se esgotando, mas ainda dá para a gente responder o que veio aqui até a mim, com relação a como preparar a população para os empregos verdes, um emprego digno, sustentável, enfim. Essa pergunta é para todos os painelistas que aqui estão, e eu passo inicialmente para o representante aqui, o diretor da OIT para o Brasil, Vinícius Pinheiro, para responder, tem 2 minutos para responder essa pergunta em relação à preparação da população para os empregos verdes. Não, perfeito. Obrigado por essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta-chave para a gente entender a economia das próximas décadas. Tá? Primeiro, isso tem que começar na escola. Tá? Eu acho que esse tema da sensibilização em relação aos empregos verdes, claro, em relação às mudanças climáticas e o papel, né, dos cidadãos, isso já está, de certa forma, sendo internalizado. Mas das habilidades que serão necessárias, né, para lidar com esse setor, tá, isso também tem que começar na escola. Segundo, isso passa por uma reestruturação de toda a estrutura curricular. Tá? Porque os empregos verdes, eles trabalham na área de engenharia, na parte financeira. Então, isso é transversal, né, que vai desde as áreas médicas, ciências exatas, né, isso tem que estar transversalizado. Se nós queremos tratar isso de maneira séria, tá, isso tem que ser tomado seriamente também pelos que desenham, né, as grades, né, de conteúdos do ensino superior. E, por fim, os atores que têm também um papel fundamental nisso são os atores relacionados com o ensino técnico profissional. Aqui talvez aí esteja a resposta mais imediata. É claro que tudo isso, né, ensino fundamental e médio, né, mudança nas grades horárias, da mesma forma que está sendo também reestruturado para incluir a questão da transição digital, né, que talvez demore um pouco mais de tempo, né, a resposta mais fácil e mais rápida passa pelo ensino da formação técnica profissional, que é onde pode ser feita a reconversão, porque a questão não é só preparar, os empregos verdes não vão ser para a nova geração, tá? São para a geração de agora. Tá? A gente está falando, por exemplo, de uma pessoa que trabalha na construção civil, que fazia uma obra de determinada forma, vai ter que fazer de outra. Né? E isso vai requerer uma formação de 3 a 4 meses, né? Porque a maneira como ele fazia a obra antes já não é sustentável. Tá? Ou para um empregado numa fábrica de automóveis, né, que trabalhava com automóvel a gasolina ou diesel, que vai ter que começar a produzir automóveis elétricos. Tá? Então, vai passar por um processo de reconversão da planta industrial, que vai requerer funcionários, né, que trabalhem com essas novas tecnologias. Tá? Isso requer um custo de formação, e pode ser o mesmo funcionário, tá? De 5 a 6 meses. Tá? Então, tem um plano imediato, que é de formação técnica profissional, que está acontecendo agora, tá? Que quem não começou já está atrasado, e um plano mais de médio e longo prazo, né, de trabalho nas escolas, né, e aí fundamental, primário, até as universidades. Okay. Muito obrigada aqui ao Vinícius, que aqui falou sobre, respondendo a essa pergunta, que na verdade foi para todos os painelistas, né?
E aqui ele falou muito bem que isso passa pela formação, pela educação, né, para que nós tenhamos essa consciência também em relação aos empregos verdes. Eu queria passar agora, nós estamos já fazendo o fechamento desse painel, em razão do adiantamento da hora, e vamos passar agora para o representante do SEBRAE, para que ele possa responder essa pergunta em relação aos empregos verdes e já fazer o fechamento do painel. Muito obrigado. Bom, consciência e formação, eu acho que é o grande caminho. Os instrumentos que nós temos, o crédito é um instrumento que ele, na verdade, só vai ajudar se a gente tiver uma consciência da importância desse tema para as próximas gerações, para nós mesmos, porque a gente fala as coisas de futuro, mas é que está batendo na porta. A gente tem que ter exemplos do governo, exemplos das pessoas públicas, para que a gente possa dar essa importância, ou deixar mais clara essa importância para a nossa sociedade. E, a partir do momento que a sociedade tem essa consciência e consiga construir isso, instrumento nós temos. O crédito, professor Yunus, eu tive a oportunidade em 2001, eu fui a Bangladesh, fiquei 10 dias, conheci o modelo de crédito deles, liberei crédito nas aldeias, e o professor Yunus, ele me disse uma coisa lá que eu achei interessante, ele ainda não era o Prêmio Nobel da Paz, e ele me disse que o crédito que foi construído em Bangladesh era um crédito que tinha como grande objetivo o resgate da pobreza. O resultado era consequência. Mas o modelo de crédito lá foi um modelo de crédito que conseguiu resgatar, eu vou chamar de as excluídas dos excluídos, que eram as mulheres. As mulheres, por conta da cultura em Bangladesh, eram as excluídas. E quando eu cheguei lá em 2001, a primeira ministra era uma mulher. Quando eles criaram um banco na década de 70, as mulheres nem podiam votar. E ele direcionou um banco para as mulheres. Então, o banco foi quem fez a transformação? Não, ele é instrumento. Mas foi a consciência que foi mudando e que foi mostrando que a sociedade precisava mudar. E eu acho que aqui é a mesma coisa. Nós temos instrumentos importantes para fazermos a transformação nesse país. Quando a gente vê o que foi feito no Pronamp, em termos de bilhões de reais que foi despejado de crédito, a gente vê que o problema não é dinheiro. O problema é organizar as prioridades na forma que seja do interesse da sociedade. Se a gente fizer isso, a gente vai conseguir o nosso objetivo de transformar esse país num país mais desenvolvido, num país onde as políticas ambientais tenham a importância, onde a inclusão social seja a pauta das pessoas, onde a empatia daqueles que têm poder com o cidadão brasileiro seja levada a ponto de que a dor que o cidadão sente é a dor que o governo vai sentir, portanto, ele vai resolver o problema. Essa evolução que todos nós esperamos do país, e o crédito é apenas um instrumento para isso. Bom, aproveitando para agradecer mais uma vez o convite, em nome do presidente Décio Lima, trazer um abraço especial para a BDE e para todos que estão aqui, e dizer que o SEBRAE é parceiro dessa luta. Nós entendemos que, com tudo que eu coloquei antes, nós temos aí grandes oportunidades para ajudar nesse processo que o país está de desenvolvimento, de um modelo de desenvolvimento que seja mais inclusivo, que a gente consiga minimizar muitos impactos do pós-pandemia, que foram muito graves, o empobrecimento brasileiro, enfim, todo esse ambiente que a gente está vivendo, que eu acho que a gente precisa ter agora um caloroso abraço nas pessoas, uma acolhida nas pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, porque enquanto a gente pensa que está tendo brigas importantes para o país, a gente tem pessoas que estão com necessidade, passando dificuldade. Então, hoje, a grande missão é todos nos unirmos para apoiá-los, para que a gente possa resgatar essas pessoas e dar uma vida melhor a todos os brasileiros. Nós apresentamos o nosso modelo, mas a gente sabe que são modelos complementares. Nós temos um desafio para ter escala de
automatizar os nossos processos. Então, é importante ter agentes que possam não só fazer o crédito, como o nosso modelo de desenvolvimento também está calcado em agentes, mas eu acho que para a gente ampliar, nós precisamos avançar nessa automação, a gente precisa aprender com esse modelo digital e trazer esse modelo digital para a nossa atuação, para que a gente possa alcançar mais brasileiros. É mais um desafio que nós temos nesse mercado. Muito obrigado a todos, mais uma vez, em nome do presidente Décio Lima, um grande abraço. Obrigada, senhor Antônio Valdir, aqui representando o SEBRAE, um abraço para o presidente Décio também, e nós vamos passar agora para o representante do Banco do Nordeste, também, Valdir, o outro Valdir, que vai aqui fazer suas considerações finais e, ao mesmo tempo, responder nessa questão em relação à preparação para os empregos verdes. Tá ótimo. A minha resposta ela vai vir em palavras-chave. Tá? Quando a gente olha o que a gente tem de perspectiva para os próximos anos, notadamente na região Nordeste, a gente fala em transmissão, distribuição e armazenamento de energia, novas tecnologias. A gente fala em biodiversidade no bioma Caatinga também. A gente falou em coalizão verde ontem, bioma Amazônia, mas também tem o bioma Caatinga. Desertificação, um processo que está sendo vivenciado lá. A gente tem, dentre outras coisas, hidrogênio verde, neoindustrialização e power shoring. Isso por si só, combinado, por exemplo, a mini e microgeração de energia fotovoltaica, zero grid, tantas outras tecnologias, isso vai exigir, para que a gente possa chegar lá, uma preparação, né? Mão de obra para fazer frente a tudo isso, porque não é só o grande projeto, mas toda a cadeia produtiva que vai envolver toda essa movimentação. Tá? E caso não haja essa qualificação de mão de obra, não vai ter para onde correr. Vai acontecer, mas vai vir a importação de mão de obra. Então, assim, é mais uma oportunidade, além do financiamento, além do desenvolvimento econômico, é uma grande oportunidade também para o emprego na região, né, no Brasil como um todo. Então, para finalizar, eu queria deixar aqui o meu abraço, meu muito obrigado à BDE e uma boa tarde de evento para todo mundo. Até logo. Obrigada. Queria agradecer também, agradecer à BDE, estamos bem já com prazo para encerrar realmente esse painel, mas agradecer ao SEBRAE, agradecer ao Banco do Nordeste, agradecer ao OIT também pelas contribuições, dizer que nós vamos continuar, assim, unidos, esse é o sentimento de união mesmo, né, para que nós possamos ter a geração de emprego digno, de emprego sustentável, para que nós possamos cumprir a Agenda 2030, né, e eu quero dizer aqui a todos vocês que o crédito, como foi dito aqui por Antônio Valdir, é realmente um instrumento, mas um instrumento que, enquanto presidente da Agência de Fomento, nós estamos tendo a oportunidade de ver que esse instrumento é um instrumento transformador da realidade local. Porque nós estamos indo até onde o empreendedor está, estamos percebendo também a transformação da sua realidade de vida, principalmente nas comunidades excluídas do processo de desenvolvimento econômico e social, nas comunidades mais afastadas, nos assentamentos, nas comunidades quilombolas, né? As mulheres liderando também esse processo de empoderamento, tendo a sua autonomia financeira a partir do empreendedorismo feminino. É o que nós estamos vendo, né, na prática. Eu tenho certeza que essa experiência é a experiência também muito forte do Banco do Nordeste, porque nós temos um crédito orientado, né, produtivo, que faz com que ele seja realmente instrumento dessa transformação da nossa realidade. Então, parabéns à BDE pela temática do fórum, parabéns também por toda a organização e por ter nos convidado para dar aqui a nossa contribuição também. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.